todos, eu sou o André, estamos de volta com o curso Black JavaScript e para começar nós devemos criar um arquivo 07-estrutura-decisão sem um acento .js e faz a chamada desse arquivo aqui no index.html, tá? Ele já está feito aqui, ó. Abram o seu navegador e vão para a ferramenta Developer Tools, ferramenta de desenvolvimento. Ok, hoje nós vamos estudar a estrutura de repetição if, né, o condicional if. Como é que funciona esse condicional? Em todas as linguagens de programação existe tomada de decisão, né? Por exemplo, se o número for maior que 50, deve-se acender a lâmpada. Se o número for menor que 50, deve-se manter a lâmpada apagada. Só um exemplo bem clássico. Outro exemplo seria se for masculino, escreva caminhar para o exército. Se for feminino, escreva sair pela porta da frente. Bom, esses são exemplos bem simples, né? Então vamos fazer como funciona isso no JavaScript, né? Funciona assim: a sintaxe é if, tá? Uma instrução que deve retornar um valor booleano, verdadeiro ou falso. Se essa instrução, esse true aqui, for verdadeiro, ele segue para a linha 3 e faz alguma coisa, senão ele não faz nada. Então vamos ver como funciona isso na prática. Const, nós declaramos uma variável A, essa variável recebe 10. Então vamos verificar se 10 ele é maior, se a variável A, que tem um valor qualquer, ele é maior que o número 50. Tá? Se essa instrução for verdadeira, eu coloco aqui uma frase e falo que é maior que 50. Bom, caso essa instrução traga um valor booleano falso, aí ele não vai fazer nada, ele vai rodar o meu código, só que ele não vai fornecer nenhuma informação para a gente, né? Então você clica aqui no Developer Tool, aperta F5, né, para ver o funcionamento do nosso script, só que não vai acontecer nada. Por quê? Porque A é igual a 10, então 10 é o que? Menor que 50, não maior que 50. Para que isso ocorra, que ele entre nessa linha, essa instrução deve ser verdadeira, tá? Então nesse caso aqui A recebe 60, então logo A é maior que 50. Sendo que A maior do que 50, essa instrução é o que? Verdadeira, true. Então ele vai fazer o que? Entrar na linha 3, tá? E a linha 3 vai mostrar o que? É maior que 50. Ele mostrou aqui pra gente. Ok. Mas isso é muito simples, porque eu quero ter informação. Por exemplo, eu quero saber se ele é maior que 50. Se ele não for maior que 50, ele deve ser o que? Menor ou igual a 50. E eu quero que apareça essa informação. Então nós usamos mais um bloco do if, do condicional if, que é chamado else. Então eu coloco console log e vou dizer menor ou igual a 50, tá? Igual só com G, né? Ok. Se eu apertar F5 aqui, ele vai me mostrar um novo resultado. É maior que 50. Por quê? Porque A é igual a 60. Né? A recebe 60. 60 é maior que 50? Sim. Então aqui retorna o que? True. Retorna verdadeiro. Vamos ver se isso é verdadeiro. Aqui você recebe... eu vou mostrar aqui A. Ele mostrou aqui que é 60. Né? Então eu posso fazer o seguinte, já que A ele é maior que 50, ele vai me retornar o que? Vai me voltar verdadeiro. Por quê? Porque A é igual a 60. Tá? Então essa expressão aqui, ela é o que? Ela é verdadeira. Mas se eu colocar um valor menor, né? Então ele vai me mostrar aqui outra situação, que seria o que? Que seria essa linha aqui. Tá? É menor ou igual a 50. Bom, vamos fazer um teste de mesa. Na linha 1, A recebe 10. Na linha 3 tem um condicional if. Se caso essa instrução for verdadeira, ele vai entrar na linha 4. Ok, A é quanto? A é 10. Então 10 é maior que 50? Falso. Sendo falso, então ele segue para o segundo bloco do nosso condicional if. Né? Essa instrução, por o if ser falso, essa instrução ela entra automaticamente no nosso script. Então ele vai direto para a linha 6. E essa linha 6 é o que apresentou aqui para a gente agora. Ok.
Mas André, eu quero ter mais outra informação. Eu quero saber se esse valor é igual a 50. Tá ok. Então nós usamos um novo bloco. Vou descer aqui e usamos um bloco chamado else if, né? Se não for um, ele deve ser o outro. Nós usamos esse bloco dessa forma. Então nós temos o que? 3 blocos. Temos uma primeira instrução. Se essa instrução for falsa, ele vai entrar nessa segunda instrução. Se essa instrução for falsa, ele entra automaticamente nessa outra instrução. Então nós vamos verificar o que? Se ele é igual a 50. Caso isso for verdade, esse valor seja verdade, log lá eu vou botar aqui é igual a 50. E aqui é o que? É menor que 50. Aqui, né? Não. É igual a 50 e menor que. Vamos rodar o nosso script, ele vai dar menor que. É o que? Sem um R. É menor que 50. Então nós temos essas instruções. É bem simples. O condicional if. E vamos fazer aqui um teste mesmo. Vamos colocar um número aqui, 50, tá ok? E vamos ver o que vai acontecer. A recebe 50 na linha 1. Na linha 3 tem um condicional if e ele faz a verificação. A é maior que 50? Essa expressão ela retorna falso. Por quê? Porque A é igual a 50, não maior. Então ele segue para a linha 5, o segundo bloco do if. Se não, se else if, A é igual a 50, A é quanto? A tem 50, um valor 50. Então 50 é igual a 50? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele entra aqui nessa linha, né? E ignora o restante que tem. Eu posso colocar N situações desse tipo? Sim, posso colocar. Apareceu aqui. Posso colocar, sim, depende do que eu desejo. Se eu desejo mais informações, então eu posso colocar o else nessas informações. Vamos fazer um exercício. Vamos dizer que o Exército Brasileiro pediu para você fazer um software e esse software deve verificar se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Se a pessoa for do sexo masculino, ele deve fazer o que? Deve fazer o alistamento. Se não, se ele for do sexo feminino, deve o que? Deve ser dispensado. Então vamos lá. Vamos botar const x de sexo, né? Ele vai verificar se é masculino. Eu vou já adicionar um valor para essa variável x e verificar se o sexo, vamos trocar aqui o x por valor sexo, tá? Se sexo for igual a mask de masculino ou então só m, ele vai ser o que? Ele vai fazer reservista. Ele vai alistamento. Fazer alistamento. Se não, se ele não for feminino, existe. A pergunta é: eu preciso colocar o se não se nesse caso? Né? Como só tenho duas instruções, né, duas escolhas, duas tomadas de decisão, eu não preciso. Né? Se não for uma opção, ele será a outra. Então eu coloco aqui eu coloco aqui, tá errado, é dispensado. Dispensado, ok. Então ele faz a verificação e verifica se a pessoa é. Vamos colocar qualquer outra coisa, se for feminino. Então ele vai fazer outra coisa. Dispensado. Ok. Eu posso adicionar mais alguma coisa? Sim, eu posso adicionar. Por exemplo, tem que ser do sexo masculino e ser o quê? Maior de 17 anos. Vamos lá botar então const idade igual aqui um valor qualquer. Vou botar 17 que é o valor limite. Então, se o sexo for masculino e, né, lembra do i, do end, né? End e idade deve ser o que? Maior ou igual a 17. Aí vai fazer o que? Se é feminino, 17. Vamos fazer aqui o teste de mesa em relação a isso aqui. Vamos ver, antes de nós usarmos o nosso script, vamos fazer o teste de mesa. Na linha 1 temos sexo. Sexo recebe o valor fem, de feminino, e temos idade que recebe 17. Nós temos um condicional if aqui, e temos uma instrução
aqui é do condicional AND, do operador AND, tá? Então o AND funciona da seguinte forma: o lado A e o lado B devem ser verdadeiros para que toda a instrução do AND se torne verdadeira. Então aqui verifica: o sexo é igual a masculino? Não, sexo é igual ao feminino. Então aqui é o que? Falso. Logo, essa instrução toda ela é falsa, tá? Então ele vai sair para a segunda opção, que seria o que? A dispensa, né? Dispensado. Então, pessoal, nós ficamos com essa aula por aqui e espero você na próxima aula. Até mais!